Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula. Vamos revisar aqui a nossa estrutura, o que nós já vimos: saudação, storytelling ou pergunta retórica, a leitura do texto bíblico, a elucidação geral e a proposição. Agora nós iremos ver um exemplo de um sermão utilizando essa estrutura e iremos à oração interrogativa e oração de transição para partirmos para o desenvolvimento. Então, aqui nós temos um exemplo com o Salmo 23. Foi feita a saudação, a leitura do texto e a introdução foi com um storytelling. Uma estação de rádio fez um concurso de locutores. O desafio era a leitura do Salmo 23. O concurso foi realizado ao vivo, muitos excelentes candidatos se inscreveram. O primeiro tinha uma qualidade vocal excelente. O segundo se destacou por sua oratória impecável. Outros conseguiram unir a beleza vocal com técnicas de oratória e receberam notas altas, cumprindo todos os critérios do júri. No final, ainda havia um candidato, um senhor bem idoso, com qualidade vocal já bem alterada pelo processo de envelhecimento. Ninguém dava nada por ele. No entanto, ele leu o salmo com sua simplicidade e, ao final da leitura, todos os presentes, todos os jurados estavam chorando, emocionados, encantados com o Salmo 23. A diferença aqui é que todos os candidatos conheciam o salmo do pastor, mas só esse senhor conhecia como Davi, o pastor do salmo. E aí, após essa introdução, é feita a elucidação geral. Apenas aquele panorama mais amplo, aquilo que é importante ser dito. Aqui cabe dizer que o Salmo 23 ele é o salmo mais conhecido, o mais decorado, o mais popular do mundo. Foi certamente com um coração transbordante que o salmista Davi escreveu esses versos inspirado por Deus. Informações que interessam. Davi tinha sido pastor de ovelhas. Ele usa nesse salmo a figura do pastor como uma metáfora para falar do cuidado de Deus. Logo, se Deus é o pastor, nós somos como as ovelhas, dependentes de um guia, dependentes de cuidado. E esse salmo deixa claro que agora apresenta a proposição. Esse salmo deixa claro que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós é a proposição. Claro que você não vai informar ao ouvinte proposição. Você vai estruturar dessa forma e no momento do sermão vai completar essa frase. Esse salmo deixa claro que Deus cuida de nós, mas você dá uma ênfase nessa frase principal. Deus cuida de nós, porque é a proposição. Essa proposição ela é tão importante que tudo mais no sermão vai girar em torno dela, ela vai alicerçar o sermão. Veja só, a oração interrogativa que vem logo após a proposição nada mais é que transformar a proposição em uma pergunta. Você questiona essa proposição. Como Deus cuida dos seus? E a oração de transição é a apresentação dos seus pontos, é a frase que vai ligar a conclusão da sua introdução ao desenvolvimento do sermão, que são os pontos. É a resposta à pergunta que você fez baseado na sua proposição. Esse poema de Davi, inspirado por Deus, nos apresenta o Deus pastor, Deus conosco e Deus protetor. São os seus 3 pontos. Você não falou para os ouvintes. O primeiro ponto é Deus pastor, o segundo ponto é Deus conosco. Não precisa.
o ouvinte já vai entender. Então vejamos, fez a elucidação geral, concluiu, e esse salmo deixa claro que Deus cuida de nós. Como Deus cuida de nós? Esse poema de Davi, inspirado por Deus, nos apresenta o Deus pastor, o Deus conosco e Deus protetor. Feita a elucidação geral, a proposição, a oração interrogativa e a oração de transição. Você fez essa estrutura. O seu ouvinte percebe o quê? Que o seu sermão está bem estruturado, está bem organizado e desse modo mais inteligível, mais memorável. A aprendizagem é muito melhor dessa forma. Então vamos ao desenvolvimento. A criação dos tópicos, geralmente numa pregação de 30, 40, 50 minutos, o mínimo que você precisa é de 2 pontos, 2 tópicos, 2 pontos de vista sobre o mesmo assunto. Nada de criar algo totalmente novo, totalmente diferente no segundo ponto, no terceiro ponto. A proposição é aquilo que vai ligar o seu sermão, vai alicerçar. Então, tudo é com base naquele assunto específico que a sua proposição resumiu. Então, aqui nós temos esses 3 pontos: Deus pastor, o Deus conosco e o Deus protetor. É interessante repetir uma palavra-chave nos seus tópicos. Aqui, nesse caso, foi Deus. Nós iremos falar sobre 3 atributos de Deus. Então, repetiu-se a palavra-chave, Deus, no primeiro, no segundo e no terceiro ponto. É interessante quando isso acontece porque fica ainda mais lógico, ainda mais organizado na mente do ouvinte. O que nós precisamos em que nós precisamos ter muita atenção nesse desenvolvimento do sermão? Não entrar em pormenores e perder o rumo. No sermão expositivo, você vai se deter ao texto escolhido e vai separar esses tópicos por versículos daquele mesmo capítulo. Então, se o capítulo tiver 15 versículos e você vai pregar aqueles 15 versículos, você pode estruturar colocando 5 versículos em cada tópico. Isso vai depender do capítulo. Você tem que ver aonde começa e aonde termina cada assunto de maneira lógica, a organização de maneira lógica. Você pode até modificar a ordem desses versículos se for ajudar na explicação, tá? Desde que você foque ali naquele texto. Se for temático, você vai, por exemplo, organizar cada tópico com um texto diferente, porém no mesmo assunto, no mesmo tema. O tema é sobre família. Tá? Você vai falar sobre família, princípios, os princípios bíblicos para uma família cristã. E aí você vai usar 3 textos diferentes da Bíblia que falam sobre o mesmo assunto. É possível, isso é a pregação temática. Então você organiza. Um tópico é esse texto, o outro tópico é esse texto, o outro tópico é esse texto, e eles se completam para falar de um mesmo assunto. Dessa forma também fica organizado, tá? O que não pode é trazer muitos assuntos diferentes e bagunçar a mente do ouvinte. Precisamos, no desenvolvimento, fundamentar as afirmações. Disse uma frase, defenda. Defenda a sua tese, defenda os argumentos, mostre evidências, explore todos os sentidos possíveis. Então, isso é proveitoso quando se usa ilustrações, quando se traz dados, algo mais
palpável pelo seu ouvinte, algo mais atual. Então você traz a verdade das Escrituras e mostra como ela ainda é atual e sempre será. Você a defende, você mostra evidências atuais e você aplica para todos os ouvintes. Nós vamos ver daqui a pouco as aplicações. Mas inicialmente, como escrever essa parte do desenvolvimento, que é a maior parte do sermão. A introdução, repetindo o que eu falei na aula anterior, se você vai pregar 30, 40 minutos, uma introdução com toda aquela estrutura que nós vimos, tá? As, de início da saudação, a leitura do texto bíblico, a elucidação geral, a proposição, a oração interrogativa e a oração de transição não passam de 5 minutos. É breve. Agora, o desenvolvimento vai ocupar a maior parte do sermão. Então, se é um sermão de 40 minutos, você gastou 5 a 7 minutos ali na introdução, você vai gastar mais de 20, 25 a 30 minutos aqui no desenvolvimento. E a conclusão é ainda mais curta que a introdução. Então, essa é uma boa maneira de organizar o conteúdo. No desenvolvimento, nós precisamos de fontes de pesquisa para escrever todo esse conteúdo. Como que nós conseguimos escrever todo esse conteúdo? Nós precisamos pesquisar. A pesquisa deve ser nas Sagradas Escrituras, obviamente, e em livros que podem nos ajudar a compreender as Escrituras. Quais são eles? Comentários bíblicos. Quanto mais você tiver, melhor, de fontes confiáveis, leia esses comentários, faça anotações. É importante também ter livros de orações, de cânticos, por exemplo, porque você pode colocar como uma ilustração, tá? Até uma música cristã, que tem a ver com o que você está defendendo. É interessante também para colocar no seu desenvolvimento ou para usar como uma oração puritana, por exemplo, no final do seu sermão, tá? Biografias cristãs é importante ter em casa também, ler, conhecer a vida de servos de Deus que são exemplos para a nossa vida, porque você pode fazer uso de experiências desses servos de Deus como ilustração no seu sermão. Também é possível e é bom. Outro material importante para se ter são manuais e dicionários cristãos que vão te ajudar a entender palavras mais complexas ou de tradução mais difícil. Você vai compreender melhor essas palavras, vai entender melhor o texto para conseguir elucidar na elucidação específica de cada tópico. E também você tem que ser um leitor. Leia diferentes campos de conhecimento. Leia livros de cosmovisão cristã. Quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil vai ser de aplicar aquele texto à vida das pessoas. Você precisa conhecer a cultura que nos cerca. Uso de experiência pessoal. É importante você ter, é claro, cuidado de não atrair a atenção para si. É só não se louvar e não se demorar muito com experiências pessoais. Jamais contar mentiras. Não expor assuntos íntimos. Não se demorar e não revelar a identidade de pessoas que usou nessa ilustração, ou sempre pedir a autorização antes. Observe o mundo que o cerca, traga elementos que as pessoas conhecem, que sejam familiares. Jesus usou muito como lição objetiva aspectos da natureza, lírios
do campo, os pássaros no ar, a semente no chão, os peixes no mar e até os cabelos humanos. Então, são exemplos, são parábolas, são ilustrações que as pessoas prendem a sua atenção e conseguem compreender melhor a mensagem. Lembrando que as ilustrações, nós vamos falar também mais sobre isso adiante, elas precisam ser breves, elas não podem tomar a maior parte do sermão, bem como testemunho também. Se você vai citar alguma experiência pessoal para testemunhar, para exemplificar algo da mensagem, você precisa ser breve. Você pode também usar o testemunho de outra pessoa, desde que não revele a identidade ou tenha permissão para tanto. Você pode usar dados ou fatos estatísticos, algo que viu no noticiário, desde que você cite fontes, né, artigo científico, desde que seja de fato verídico e você consiga citar a fonte. Citações de outros textos bíblicos que corroborem ali com o que você está defendendo, ditos breves, poesias, citações de outros livros que você leu, mencione o autor e evite o excesso de citação ou uma citação muito extensa que você tenha que parar para ler e isso aí ficaria cansativo. Então, evite uma citação extensa e também muitas citações, porque se você fizer muitas citações, vai ficar aquele sermão fofoca. Ah, Tim Keller disse isso, 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 e o Paul Washer certa vez disse isso, 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 fulano disse, cicrano disse, que fulano falou e tal. E também dá a impressão de que você está querendo passar a imagem de que estuda muito, de que pesquisou muito, e isso é desnecessário. O que você precisa passar é um bom conteúdo. O que as pessoas querem ouvir são informações valiosas. É isso que você precisa passar. Então, citações são bem-vindas, mas devem ser pontuais, objetivas, com a finalidade de explicar o que você está focado ali no texto e deve ser breve, tá? Mas por que é importante a gente pensar em defender, argumentar, persuadir? E aí essa palavra persuasão, ela às vezes encontra uma barreira no cristão. É necessário persuadir? E aí a gente pensa logo em manipulação. E nós precisamos entender que a manipulação, ela usa sim da persuasão, mas é para o engano. Não é o nosso caso. Não é o caso do pregador. A persuasão, ela vai ser utilizada sim, mas é o contrário da manipulação. Nós iremos usar a persuasão para convencer o outro da verdade. Nós precisamos argumentar de forma inteligente para alcançar a mente do nosso ouvinte, para que ele compreenda as Escrituras. E foi exatamente isso que os pregadores fizeram. Nós vemos aqui nas Escrituras exemplos de persuasão. Veja Atos 17:4. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mais à frente, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mais à frente, nós vemos que Paulo estava procurando convencê-los a respeito de Jesus. Então, isso tudo é estratégia, sim, de persuasão, só que com o objetivo de convencer da verdade e não do engano. Eis a grande diferença.
Em Coríntios também temos o exemplo, Paulo. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Ou seja, ele buscava compreender a situação, o contexto, a vida dos seus ouvintes. Ele buscava primeiro compreender para depois aplicar a mensagem de Deus à vida dessas pessoas. É isso que nós também precisamos fazer. Colocar-se no lugar do outro para conhecer as suas necessidades. Essa imagem mostra uma corretora de imóveis. Quando um corretor de imóveis vai apresentar um empreendimento para um casal jovem com filhos pequenos, ele vai ter uma abordagem totalmente diferente de quando ele apresenta o mesmo empreendimento para um casal de aposentados. Então, ele vai focar em características, em vantagens daquele local que atraem casal jovem com filhos pequenos. Ele vai mostrar a brinquedoteca, ele vai mostrar o playground, ele vai dizer que aqui tem espaço no local e ele vai chamar a atenção para aqueles pontos que interessam para casais jovens com filhos pequenos. Se ele fosse mostrar o mesmo empreendimento para um casal de aposentados, ele iria focar na tranquilidade do local, no silêncio, ele iria buscar as vantagens daquele local que interessam para a qualidade de vida de um casal idoso. É diferente. O que ele fez aqui? O corretor buscou entender as necessidades dos seus clientes. Nós também precisamos entender, não para com o fim de que a mensagem se adeque, não, mas para que nós possamos entregar de forma persuasiva, de forma convincente, de forma a interessar, a chamar a atenção do nosso ouvinte, para que ele consiga compreender e aplicar à sua vida aquela mensagem. E é claro que nós vamos chamar os nossos ouvintes ao arrependimento dos pecados, a entregar a sua vida a Jesus Cristo, a viver uma nova vida. Mas nós precisamos entender o contexto para que nós possamos fazer aplicações corretas que vão chegar naquela pessoa e vão fazê-la refletir, e vão fazê-la pensar, e vão fazê-la mudar de vida, mudar de mente com a ação do Espírito Santo de Deus em seu coração, que ele age, nós sabemos, por meio da sua palavra, por meio da pregação. Então, que tipos de argumentos nós podemos utilizar? Cito aqui o argumento por analogia, que foi muito, muito utilizado nas Escrituras. É o argumento onde o pregador compara situações ou conceitos semelhantes para elucidar, para clarear a mensagem. Em 1 Coríntios 9, 24 a 27, Paulo usa o exemplo do atleta. Ele compara o cristão a um atleta. Você pode usar também metáforas atuais, metáforas que são familiares aos seus ouvintes, e é interessante que nós usemos diferentes exemplos, diferentes analogias que atendam ao ouvinte que é criança, jovem, adulto. Nós devemos nos colocar no lugar de cada um desses ouvintes. Quem é que pode estar no domingo à noite na igreja? É um público eclético. Pense em cada público, pense em cada idade, em cada situação de trabalho, tá? Tente pensar ao máximo nos seus ouvintes para que as aplicações os alcancem. Argumento de autoridade, a citar estudiosos conhecidos, não citar o tempo inteiro, mas fazer citações pontuais são importantes. É argumento de autoridade, porque a pessoa pode não te conhecer, mas ela confia
no Augustus Nicodemos, no Hernandes Dias Lopes, e aí você pode citar uma fala de algum pregador mais conhecido, e isso vai servir como um argumento de autoridade que vai convencer as pessoas. Argumento por premissa, isso é muito importante. Levar a uma conclusão a partir de afirmações já tidas como verdadeiras. Você pode ter um anticristão, um ateu, ouvindo o sermão. Se você disser que toda vida importa, ou que os direitos humanos são importantes, ou que é necessário se lutar por justiça, ele vai concordar com tudo isso. São verdades universais, são princípios universais. Então, você partir de uma dessas premissas e a partir daí você construir o raciocínio, a sua defesa em cima dessa premissa que ele já concorda, ele já vai começar a te ouvir, a prestar atenção e a te dar credibilidade, porque ele concordou com você inicialmente, mesmo que depois você o confronte e mostre a contradição do pensamento dele, mostrando que, por exemplo, o aborto contradiz a premissa que ele concorda de toda a vida importa. Então, você primeiro concorda com a pessoa, para depois confrontar. Esse é o argumento por premissa. Outra coisa que se deve fazer é pensar em todas as possíveis objeções. Você vai ter um público eclético te ouvindo. E você escreveu o seu sermão. Agora leia todo o seu sermão e pense qual é aqui o que pode ser dito que contradiz ou que fazem as pessoas duvidarem dessa verdade. Pense sobre isso. Aqui eu cito um caso, o caso Ladru do primeiro, ele é o primeiro famoso serial killer francês. E estava numa audiência, o advogado de defesa falou assim: não se tem provas das vítimas e elas podem entrar a qualquer momento por essa porta. E aí todos olharam para a porta e ele usou esse argumento. Vejam só, todos olharam para a porta esperando que as vítimas entrassem por ali, porque ele havia dito que as vítimas tinham sido encontradas. E aí, como todo mundo olhou para a porta, ele falou: não se pode provar, já que houve a expectativa de que todas as vítimas pudessem entrar pela porta. E aí o promotor foi mais esperto. O promotor disse: eu observei que todos olharam, exceto um, que foi o acusado. Logo, ele tem certeza de que as vítimas não podem ser encontradas. Você precisa pensar nas objeções. O advogado não pensou. Então, há sempre possíveis objeções que podem ser levantadas e você, se pensar nisso, já vem com a resposta no seu sermão. É claro que aqui foi uma ilustração que não se aplica quando nós estamos defendendo as verdades divinas, mas apenas para você saber que é necessário se pensar em possíveis objeções por parte de até cristãos e não cristãos, para que você traga já no seu sermão a resposta e defenda com convicção toda a verdade que está sendo ministrada no sermão. Eu encerro aqui essa aula e na próxima nós iremos ver ilustração e seguirmos aí com o desenvolvimento e posteriormente a conclusão. Agradeço a sua atenção até aqui, fique conosco, vá até o fim desse curso e que Deus abençoe a sua vida. Tem sido um prazer para mim e espero estar contribuindo
com a sua vida e com a vida da Igreja do Senhor. Deus te abençoe.